A paz do Senhor Jesus a todos os jovens. Estou passando aqui rapidinho com uma passagem breve, uma palavra muito breve para os irmãos. Peço que vocês prestem muita atenção porque o tema é um pouco delicado e muito necessário. O tema que vai ser abordado agora, no domingo na IBD, é a falácia da ideologia de gênero, ou seja, a mentira da ideologia de gênero. É um tema a qual eu e você, cristão, precisamos estar afiados, precisamos estar posicionados em relação a isso. Porque é muito necessário nos dias de hoje, quando abordarmos esses temas, a gente ter argumento, a gente saber o básico, a gente saber se posicionar. São temas simples, mas que Satanás ele tenta lançar na nossa mente que são temas complexos, para que nós cristãos não tiramos saber, não nos posicionamos. Ele quer que nós pensamos que tudo isso é uma grande coisa, é uma grande jogada do inimigo. Realmente é uma grande jogada, mas ele sempre tenta deixar maior do que realmente é, para que nós possamos ser leigos no assunto, ficar com medo de se aprofundar, ficar com medo de entender, e é muito necessário. O básico disso, o que é a ideologia de gênero? Eles defendem e argumentam que o gênero é uma construção social. Eles acreditam que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher, que isso se constrói ao longo do tempo. E nós, como cristãos, a gente sabe que isso é uma mentira. A gente entende que isso é uma mentira. Porque na palavra do Senhor está escrito que Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea. E tudo que foge da palavra do Senhor é procedência maligna. Nós sabemos disso. Nós, como cristãos, a gente entende isso. E como que a gente deve abordar esse assunto? Como que a gente deve entender esse assunto? Quando uma pessoa se posiciona para a gente falando sobre a ideologia de gênero, que acredita que é uma construção social e não algo que a pessoa nasce, homem e mulher, como está na Bíblia, como nós cristãos sabemos, que Deus nos criou para a família, para ter filhos, para casar, homem casar com uma mulher e ter filhos, procriar, né? E no ato de amor também glorificar ele, né? E não tem como dois homens ter uma família disfuncional, né? Criada, né? Artificialmente. Eles juntam ali, fazem, né, o casamento, fazem todo o processo como se fosse um homem e uma mulher, mas, né, a gente sabe que isso é uma procedência enganosa, uma procedência mentirosa. E eu posso afirmar a vocês que vão ver esse vídeo, que no fundo eles sabem que isso está muito errado. Está muito errado. Porque a criação divina, ela não confunde, não difunde daquilo que Deus trouxe à vida, Deus trouxe à tona. Não adianta querer fugir daquilo que o Senhor criou. Tudo que foge é procedência maligna, né? E como você se posicionar diante de tudo isso? Como você se posicionar diante de um tema tão difícil? Não é difícil. Cristão sabe que é sim ou não, né? É ou não é, entendeu? Então nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher, né? E que o casamento deve ser entre o homem e uma mulher. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. É algo simples. É algo simples. A sociedade, o inimigo tenta deixar esse tema muito complexo. Como eu vou me posicionar diante de uma pessoa que se identifica, né, com essa ideologia? Como que eu vou me posicionar com uma pessoa que está chegando na igreja e estava com a cabeça toda disfuncional, né? Estava perdida no mundo da homossexualidade, no mundo, né, dessa ideologia de gênero, dessa mentira que Satanás lançou aos jovens e à sociedade. Você vai se posicionar o seguinte: você precisa acolher a pessoa. Eu, como cristão, você, como cristão, precisamos acolher essas pessoas, né? Como acolher? Sem julgar. Acolhe, dá amor, dá carinho, dá afeto, traz para Cristo. Pregue a palavra. Porque quando a semente é lançada, Deus começa a trabalhar na vida da pessoa. Não somos nós, não é eu, não é você que vai convencer a pessoa do pecado. Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Então, eu e você não podemos nos posicionar como fariseu, né? Como pessoas julgadoras, como pessoas lineares que vai limitar aquela pessoa da transformação. Quem faz a transformação é o Espírito Santo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. O nosso trabalho é dar amor, dar carinho, dar afeto, acolher, trazer para o berço, trazer para o afeto e deixar o Espírito Santo trabalhar.
germinar a boa semente, que é a palavra de Jesus, que é a palavra do Senhor que vai ser lançada ali e que vai gerar frutos futuramente. Ele vai começar a convencer a pessoa do pecado, vai começar a convencer a pessoa de que ela está num caminho errado. Então, a redenção de Cristo é o melhor caminho. Quando a pessoa se rende a Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar nela. Então, eu e você devemos nos posicionar dessa maneira. Saber que é pecado, saber que é errado, né? Deixar isso bem claro para a pessoa, que a gente sabe que é pecado e que é errado, mas que a gente ama ela da mesma maneira como a gente ama uma pessoa que não se identifica com essa ideologia, com essa mentira de Satanás. Porque a mentira, ela não perdura, ela não dura para sempre. Nós sabemos que durante e diante da presença do Senhor, as máscaras caem, a mentira é descoberta, é desvendada, nada é para sempre. Então, quando a pessoa é rendida aos pés de Cristo, quando ela entende o verdadeiro sentido da morte de Cristo na cruz, tudo começa a fazer sentido para ela. As máscaras começam a cair, o Espírito Santo começa a convencer. Então, o meu trabalho e o seu é acolher, é amar e não aceitar o pecado, não aceitar o pecado, mas amar o pecador, como Cristo nos ensinou. E como a igreja deve ser, né? Trazer para perto, acolher, dar esse afeto e se posicionar com o argumento de que é errado, que Deus deixou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, para ter filhos, para ter uma família funcional e não disfuncional. É um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo muito raso, e é necessário que nós estejamos afiados e posicionados como jovens, como cristãos, como pessoas que querem morar no céu, né? E que querem salvar pessoas do reino de Satanás, do reino das trevas. E para salvar, temos que deixar o nosso julgamento, os nossos achismos de lado e entender que o amor salva, o amor cura, o amor transforma, o amor arrebata e o Espírito Santo convence. Deus abençoe a todos.